Fala turma, tudo bem? Meu nome é Ulisses, eu sou técnico em edificações, engenheiro civil, especialista em patologia das construções. Também sou proprietário da JR Soluções de Engenharia. Hoje eu vim aqui de uma forma descomplicada mostrar para vocês uma área de atuação da engenharia e que ainda existe um mar azul incrível para ser explorado. Se você hoje não vive da engenharia ou se vive da engenharia não está satisfeito com seus ganhos, eu vou apresentar uma área para vocês que dá para você ser bem sucedido. Então fica até o final, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta esse vídeo, vai ajudar demais a gente crescer e conseguir trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Vem comigo! E a área que eu tô falando para vocês é a área de patologia das construções. Hoje se fala muito em obra, muito em projeto, regularização de imóveis, mas ainda se fala pouco em patologia das construções. Os profissionais que estão se dedicando nessa área estão realmente sendo bem-sucedidos. Você não pode ficar de fora, tá? Eu trabalho já há alguns anos na área de patologia das construções, tenho resultados muito bacanas, graças à questão da patologia das construções, que é uma área muito ampla, mas hoje eu vou apontar para vocês uma desses braços das patologias das construções, que é a parte de laudo de inspeção predial. Vou falar sobre equipamentos a utilizar, diferenciais para você fechar com o cliente, valor praticado no mercado, como abordar isso com o cliente e vou exemplificar na real. Eu gosto de usar exemplos práticos, exemplos reais. Vou abrir um laudo meu, mostrar para vocês parte dele, como que a gente trabalha e mostrar alguns equipamentos que não são obrigatórios, pois se trata de um laudo que todos podem fazer sem equipamentos, pois é um laudo ocular, tá? Mas que, claro, que equipamentos agregam valor. Mas, Ulisses, você está falando para um profissional que ainda não está no mercado, se não é bem sucedido e vai ter dificuldade para comprar equipamento, posso estar falando para uma infinidade de público. Mas os equipamentos que eu vou citar aqui também, o valor deles no mercado de compra, comparado ao tanto que ele agrega valor, compensa demais. Então, se você puder, fechou um serviço, guarda uma fatia e vai investir em equipamentos que vai ajudar demais e vai agregar valor demais ao seu trabalho, tá bom? Vamos lá. Inspeção predial é nada mais, nada menos do que um check-up da edificação. Vou fazer um exemplo aqui para você entender. O seu veículo, se você leva na revisão programada para trocar óleo, para trocar filtro, você está fazendo uma manutenção preventiva, de prevenção. O mesmo é o correto a gente fazer com a saúde. Não foge a regra a construção. Porém, essa é uma regra da inspeção predial que deveria ser obedecida, é um plano de manutenção. Mas não é o que ocorre na realidade. 70% das patologias ou problemas que ocorrem com construção se dá pela falta da inspeção predial. E é um tema que está muito quente hoje no nosso país pela quantidade de acidentes que vem acontecendo justamente pela falta da inspeção predial. Então ela pode ser feita antes, como prevenção, e depois que já aconteceu algum problema, o que infelizmente é o mais comum. Hoje eu vou mostrar para vocês um caso no último cliente que a gente fechou. Uma arquiteta parceira que me chamou no WhatsApp, disse que o cliente dela comprou um imóvel, ou seja, não fez o check-up antes, já comprou o imóvel e agora quer fazer uma inspeção antes da reforma. Lá, mesmo eu já tendo muitos laudos, porque eu faço laudo de inspeção predial, laudo de patologias, uma infinidade de laudos que a gente durante o tempo vai falando aqui no canal. Mesmo já com experiência em laudo de inspeção, o imóvel, você de forma ocular, que nossos olhos estão vendo, eu andando pelo mesmo, não encontrei grandes problemas. Patologias mais simples, como uma falta de rejuntamento, uma falta de manutenção, uma limpeza, umidade em alguns pontos específicos. E até pensei, nossa, não sei se o cliente precisava dos meus serviços, né? Mas mesmo assim fiz a vistoria preliminar e posteriormente enviei um orçamento. Nesse orçamento que vai aparecer aqui para vocês, eu faço a opção para o cliente da seguinte forma: um orçamento que é a inspeção predial, sem olhar a parte da cobertura, sem olhar a parte de telhados e madeiramento,
e uma completa, com filmagem com drone e eu subindo ali na calha, entrando para dentro do telhado e fazendo toda a verificação, que foi o qual o cliente fechou. Eu até pensei, eu comentei com vocês, o cliente pediu orçamento, é claro que eu não vou falar, não, eu acho que esse serviço você não precisa de mim. Claro que não. Mas eu achei que eu teria uma certa dificuldade, pois para mim, mesmo com a experiência, o imóvel estava em condições ok para a reforma. Mas aguarde. Dois detalhes. Primeiro, vocês já podem perceber que eu não escondo modelo de orçamento, eu não escondo o valor cobrado pelo serviço, já apareceu aí para vocês. Aqui nós somos transparentes e eu realmente só mostro o que eu faço, tá bom? E continuando, esse imóvel, claramente, por mais que eu tenha falado que eu achava que ele estava em condições, né? Condições ok, com alguns problemas pontuais, é um imóvel antigo. Você percebeu que era um imóvel antigo, que teve uma certa maquiagem ali para ser feita a venda para o cliente. Ok. Posteriormente, agendamos uma data para a vistoria. Eu contratei um telhadista de confiança porque o imóvel não tem alçapão para a gente ter acesso à parte do madeiramento do telhado. Subimos em segurança, ele tirou as telhas e eu adentrei a parte do alçapão. E aí começou as surpresas. Primeiro, na verdade, que a surpresa já começou quando eu subi na calha. A calha não possui mais uma impermeabilização eficaz. Ficou clara ali as várias camadas de diversos tipos de materiais já utilizados na calha. O que é um problema muito comum dentro das patologias que causam infiltração por toda a extensão do imóvel na parte de baixo. Então, já achamos o primeiro problema considerável, a falta de impermeabilização das calhas. Entrando para dentro do telhado, gente, ainda bem que o cliente me contratou. 4 caixas d'água de amianto de 1.000 litros, fio rígido, hoje não se usa mais esse tipo de fiação, e o pior, cupim. Tem problemas já assim acentuados de cupim na edificação, além do madeiramento que já tem pontos que a gente percebe que houve um reforço para que a telha não viesse a ceder, que o madeiramento não viesse a ceder. Ou seja, você tem ideia de quanto que o cliente vai ter que desembolsar num telhado desse? No mínimo 20 mil reais. Posso falar aqui claramente e com muita segurança para vocês. Ele já comprou esse imóvel com o intuito de fazer uma grande reforma. E possivelmente, até na área hoje que é telhado, usar como uma área, um pavimento superior. Então talvez já sairia aquela parte do telhado. Mas e se não fosse o caso? Né? E mesmo assim, então fica aí a dica para vocês, até como consumidores. Quando você vai comprar uma casa, ou por exemplo, até alugar, alguém sobe, no telhado ou no sótão para fazer essa verificação. E aí, a partir disso, ladeira abaixo. Quadro elétrico totalmente fora dos padrões convencionais. Piscina com a cerâmica desplacando, já completamente prejudicada. Umidade ascendente em alguns pontos na parte de baixo ainda do imóvel, olhando de forma mais específica, entre outras e várias coisas. Então, eu mostro de forma prática aqui para você ver como realmente foi importante para o cliente ter contratado esse serviço, porque senão, muito que provável que ele só saberia depois que ocorresse algum problema. Mesmo que ele fez essa verificação depois de já ter comprado o imóvel, mesmo assim é melhor saber logo do problema do que esperar acontecer algo pior. Mas o ideal, volto a dizer para vocês, é que antes, quando ainda estava em negociação com o corretor de imóveis ou com o proprietário, é que ele tivesse me contratado para fazer essa verificação. Então, é uma dor muito grande hoje no Brasil, esse tipo de situação. Esse tipo de laudo eu encontro 2 a 3 vezes na semana. Eu estou no mínimo orçando um equipamento que agrega muito valor ao seu trabalho, principalmente a laudo de patologias, inspeção predial, levantamento de fachada, cobertura. É um drone. Esse aqui é um Spark. Hoje custa em média, se você for comprar
bons exemplares ainda, usado, você vai pagar em média R$ 2.000, tá? Ele tem uma qualidade de imagem boa, tá? E é um drone de controlar de forma tranquila. Mas Ulisses, estou começando agora, como que eu vou adquirir um equipamento desse? Tem uma baita insegurança para voar com ele, ainda não sei. É muito arriscado para mim. Confesso para vocês que eu também já tive esse problema. Nem sempre eu tive a condição de ter um drone desse. Eu tive um primeiro drone chamado Phantom 3, na qual eu não sabia usar, derrubei ele e na época não tinha clientes, então simplesmente não serviu para mim. Qual a dica que eu dou? Tem muita gente hoje que tem drone e que faz não precisa de grandes segredos para fazer um controle de um drone, para filmar uma obra, filmar uma fachada. Faz uma parceria com alguém. Pergunta se alguém conhece, às vezes é a pessoa que filma o evento, e às vezes nem trabalha com isso, que às vezes é um hobby. Faz uma parceria. Mesmo eu tendo esse drone aqui, essa filmagem que eu vou mostrar para vocês aí, não foi feita com esse drone aqui. Foi feito com o drone de um parceiro que me cobrou R$ 250, que é o preço médio que ele cobra para mim. Nossa, Ulisses, mas é muito pouco. Eu não vou entrar no mérito, se é pouco ou se é muito, tá? Eu entro no mérito do que a vida é real. Ele cobra 250, como vários outros profissionais que cobram até menos. E para ele é como um hobby. Ele tem um trabalho dele, tem um drone que ele utiliza para festas, eventos, hobby dele e trabalho. Por que não? Entendeu? Então, se você não tem um drone, por muito tempo, eu pago para o Miguel, que é o nosso parceiro, para fazer a filmagem. Esse drone, inclusive, era dele e agrega demais. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Laudo que eu fecharia na média de R$ 2.000, R$ 2.500, eu consigo agregar para fechar com uso de drone por R$ 3.500 até R$ 4.200. Muitas vezes, é muito comum. Quando o cliente vê essa belezinha aqui subindo, ele fala: eu acertei no profissional, eu contratei um baita profissional. Quando é prédio, começa a mandar a filmagem do drone subindo nos grupos, pro parente, para isso e aquilo, e agrega demais. Ele vai lembrar de você quando ele precisar de você novamente. Então, expande, abre a cabeça. Nesse caso, eu tive acesso à calha, mas eu quis agregar valor. Eu perdi um pouquinho do meu lucro do que eu vendi o serviço, mas eu agreguei um baita valor ao meu cliente. Então, o drone é algo que você pode utilizar para se diferenciar e agregar muito valor para o seu serviço. O próximo equipamento que eu vou mostrar para vocês é o detector de umidade. Esse é um detector de umidade com preço muito acessível no mercado. Se você não quer adquirir nessas lojas depósito grande, não sei se tem obra Max, por exemplo, na cidade de vocês, compra no Mercado Livre, compra no AliExpress, vai demorar um pouquinho mais para chegar, mas é muito bacana. Você encosta ele na parede, ele te dá o índice de umidade. Gente, esse equipamento, ele já te dá te agrega um baita valor também. Esse aqui é o que eu usava no início, mas eu adquiri um pouco melhor, que é o Mestec, é um detector de umidade Mestec. Você encosta essa parte na parede, ele aparece os índices de umidade aqui. Eu vou colocar a foto aqui para vocês verem mais ou menos como que funciona. Sabe por quê? Não é o profissional falando. Porque muitas vezes tem aquele papo: ainda não tenho credibilidade, não tenho autoridade. Mas não é você que está falando, é o equipamento que está mostrando. Você está colocando no seu laudo e comprovando algo. Por mais que o laudo em si não seja obrigatório o uso de equipamento, você está constatando, você está dando credibilidade. Às vezes, como eu disse no início, tira um pouco, uma base, uma faixa de lucro e investe no equipamento. Se programa para sempre estar investindo em equipamento. Existem uma base grande de equipamentos que a gente sempre vai estar falando aqui para vocês no nosso canal, tá? Se prepare que eu gosto muito de trabalhar com tecnologia, porque aí não tem aquele papo de questionamento. É o aparelho, é a tecnologia que está mostrando e está provando, tá? Então, os dois principais que eu utilizei foi o drone e o detector de umidade. Outra coisa, vocês sempre vão ver eu sendo muito descomplicado.
Sempre eu vou estar falando muito sobre técnica de vendas, sobre comunicação. Tem coisas que entram muito à parte da parte técnica, muito além da parte técnica, do drone, da patologia. A parte de vendas, até você fechar o serviço, é muito importante. Então eu vou pincelar aqui de forma rápida para vocês o que é importante para você começar hoje no ramo da patologia das construções. Primeiro torne a sua rede social, que é hoje algo que faz parte do seu ambiente. Vocês concordam comigo que rede social hoje faz parte do nosso ambiente, assim como nossos familiares e amigos? Torne ela intencional. Comece a seguir páginas, que se você quer se especializar em patologia, por exemplo, comece a seguir pessoas com resultado que trabalham com patologia das construções. Segue lá JR Soluções de Engenharia, por exemplo. Tá esperando o quê? Tá bom? Primeira coisa, ser intencional. Segundo, as pessoas precisam saber o que você faz. Poxa, mas não peguei ainda nenhum trabalho. Não importa. Monta uma rede social organizada e as pessoas precisam saber o que você faz. Vou colocar aqui um exemplo para vocês de como é a minha rede social. A pessoal, que é mista, e também a da empresa, para vocês terem uma base do que fazer. Se porte bem, se comunique bem, se vista bem, se vista à altura do cliente que você deseja ter. Entregue uma solução. Se você está inseguro para pegar o seu primeiro laudo ou seu primeiro serviço na engenharia, seja ele qual for, faça em parceria. Procure um amigo, algum parceiro que já está atuando e você confia, faz junto, tá bom? Isso é muito importante, é simples, são dicas simples, mas que vai ajudar você bastante. E por último, a leitura. Se precisa de comunicação, leia um livro sobre comunicação. Se você se especializar em patologia e ainda é um assunto totalmente fora do seu entendimento, leia livros sobre patologias, tá bom? Isso vai te ajudar bastante. Caminhando para a parte final, mas não menos importante, tem todo o desenvolvimento do laudo. Como eu sempre digo, aqui nós não escondemos nada. Vamos mostrar para vocês aqui um pouco de como funcionam os nossos laudos, tá? Os laudos, gente, boa base dos laudos se repetem com substituição de informações, tá bom? Então, para você que quer se especializar nessa área, você consegue, com certeza você consegue, não é algo completamente impossível, tá? É muito possível. E no nosso laudo específico da JR Soluções de Engenharia, nós temos dois diferenciais, ou um diferencial, que é o uso do QR Code. A filmagem que nós fizemos com o drone, você acha que eu só vou utilizar as fotos das patologias? Claro que não. A pessoa que filmou pra gente, ou eu quando faço a filmagem, faço vários takes de vídeo. Óbvio que eu vou utilizar desses vídeos para entregar um conteúdo legal para o cliente do imóvel dele. Hoje, muitas pessoas têm acesso ali, por exemplo, ao CapCut ou para o próprio Instagram para fazer uma edição de vídeo. Mas eu coloco no meu laudo como diferencial um QR Code da forma que estou aqui, explicando para o cliente de forma mais descomplicada os problemas do imóvel dele. Por exemplo, esse cliente que me contratou, na qual eu mostrei para vocês, além de ter o laudo, que deve dar aproximadamente 50 a 60 páginas, muito conteúdo é muito técnico. Em prédios, às vezes, o laudo passa de 110, 150 páginas. É muito técnico. Então, o que eu faço? Que muitas vezes agrega valor demais, até mais do que o próprio laudo. Eu gravo um vídeo explicando exatamente como que eu fiz o trabalho, quais os problemas encontrados e como resolver. É um trabalho efetivamente entregue, tá bom? Então, assim, neste vídeo aqui para vocês, falei sobre vários assuntos diferentes dentro de uma venda, de um laudo de inspeção predial, porque envolve muita coisa. Tentei não aprofundar, mas que pelo menos vocês terminem desse vídeo com a cabeça mais aberta, com um pensamento diferente e de ter um norte por onde começar. Gente, obrigado. Deixa aqui sua opinião, fala se gostou, deixa sugestão de vídeos. Não esquece de seguir, de se inscrever. Vai lá no Instagram também,
porque isso vai ajudar demais o crescimento do nosso canal. Valeu, obrigado!